E aí, pessoal, muito bom dia, tudo bem? Como estão vocês neste início de terça-feira? Tudo tranquilo? Espero que sim, tá? O assunto de hoje é um pouquinho a continuação do vídeo que a gente fez ontem. Muito prazer para você que está chegando no canal agora. Estou me atropelando, Fábio Franco falando, pastor Fábio Franco falando. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu joinha, curte, comenta, compartilha. Me diz aí quais os assuntos você gostaria de ouvir aqui no canal. Todos os dias, ou quase todos os dias, eu estou tentando ser um pouquinho mais fiel nesse sentido, tá? Meu amigo Glauco Lima, lá dos Estados Unidos, saudade de você, meu mano, tá? Eu tenho tentado ser fiel com vocês todos os dias, mais ou menos entre 9h30 e 10h30. Às vezes não dá, porque a vida da gente é bastante corrida, é bem complicada. Vocês devem entender bem disso também. A gente não tá com a vida ganha, tem que correr atrás do sustento da casa, da família, tá? Então, todos os dias, ou quase todos os dias, entre 9h30 e 10h30, tem sempre um vídeo novo no canal, falando sobre assuntos do dia a dia, da visão bíblica, visão judaico-cristã da palavra de Deus, tá? Para você aí ter um ânimo no seu dia, um up no seu dia, ter um impulso no seu dia, tá? Hoje eu quero voltar, como eu ia dizendo, um pouquinho no assunto que nós falamos ontem, que era a manutenção que todas as nossas coisas precisam. O carro precisa de manutenção, a casa precisa de manutenção, nossos equipamentos de dia precisam de manutenção, tá? Do mesmo jeito a nossa alma precisa de manutenção. Olha no vídeo de ontem lá, tá bem legal, é bem curtinho, bem direto ao ponto, tá? E você vai ver o que eu chamo de manutenção da alma. Eu quero voltar um pouquinho nesse assunto, porque ontem ficou um pouquinho incompleto, tá? Até porque a manutenção que eu fiz no meu carro ontem também ficou incompleta. Lembra que eu falei para vocês que tinha trocado os pneus, tinha feito algumas coisas no carro? Ok, cheguei em casa, eu trabalho secularmente como motorista de aplicativo, não tá fácil, tá? Vivemos tempos bicudos, como diria meu avô, né? E nesse sentido a gente tem apanhado um pouco. Então o meu carro a gente tem que fazer manutenção o tempo todo nele. E ontem não foi diferente. Cheguei em casa, o carro tava porco, tava tapado de pó, como diz a turma lá no Rio Grande do Sul, tá? E agora eu quero pedir perdão para vocês mais uma vez. Como vocês sabem, eu não tenho um lugar adequado para fazer gravação de vídeo. Eu tenho que gravar no carro, na rua, e às vezes a gente tá sujeito a carro de som que vai passando e cortando o nosso assunto pela metade. Então eu cheguei em casa ontem, o carro tava tapado de pó, não tinha o que fazer, e aí a gente foi obrigado a lavar. Eu e meu filho mais velho, Fabinho, a gente pegou para lavar o carro. E a gente não é lavador profissional, fazendo com cuidado, mas não é lavador profissional, não é hábito da gente gastar tempo sempre para poder fazer a lavagem do carro. De modo que, para fazer bem feito, nós apanhamos, tá? Eu principalmente apanhei. Porque o Fabinho é aquela coisa, né? Ele tem 14 anos, então ele fica mais solto na buraqueira, né? Vem, ajuda um pouco, lava, filho, vem cá, mangueira aqui, mangueira assado. Aí ele vai fazendo do jeito dele e eu tenho que ir repassando. Ele me ajuda a tirar o grosso, tá? Ele me ajuda a fazer a maior parte, mas igual eu tenho que repassar as partes que ele tá fazendo, tá? E ontem a gente fez ali a lavagem do carro, externa e interna, para eu poder trabalhar hoje na parte da manhã de maneira tranquila, sossegado, para que eu possa começar o dia com o carro apresentável, tá? Manutenção muitas vezes é isso aí, tá? Requer um pouco de esforço da minha parte e da sua.
requer algum tempo e requer habilidade, requer prática. A manutenção da nossa alma é mais ou menos igual. Lembra que ontem eu falei para vocês que para nós fazermos a nossa manutenção da manutenção da nossa alma, a gente precisa gastar um pouco de tempo em leitura da palavra, gastar um pouco de tempo em oração, gastar um pouco de tempo em frequentar uma igreja. Tá? Eu quero detalhar um pouquinho mais essas coisas e entrar na parte do nosso esforço pessoal. O que a gente precisa realmente fazer para poder se engajar nessas coisas. Ora, orar não é um exercício fácil. Tá? Você tem que parar de fazer o que você está fazendo e investir tempo nisso. Tá? É um exercício. E tempo é uma questão de prioridades. Nas nossas vidas contemporâneas, a gente está sempre com o tempo muito contado. Muito trabalho para fazer, principalmente quem trabalha por conta. Eu tenho aí 2 amigos que estão online junto comigo aí, eles trabalham por conta, um lá nos Estados Unidos, outro lá em Canoas, estão online agora. Os 2 trabalham por conta e os 2 sabem o que é você ter que brigar pelo pão de cada dia, todos os dias. Então separar um tempo da sua vida para orar, muitas vezes não é uma coisa fácil, mas é necessário, porque a oração é o jeito que Deus escolheu para que nós falássemos com Ele. Precisamos parar um momento e separarmos aquele momento para falarmos com Deus. E depois de falarmos com Ele, de dizermos para Ele tudo aquilo que a gente gostaria de dizer, tudo aquilo que a gente precisa dizer, tá? Nós precisamos guardar um tempinho para ficarmos em silêncio, para ver o que Deus vai colocar dentro do nosso coração, os pensamentos que Ele vai trazer para a gente. A oração é uma via de mão dupla. E orar envolve o tempo de exaltar a Deus, de invocar a Deus, de fazer os nossos pedidos para Ele, e envolve o tempo de nós ouvirmos a sua voz, ouvirmos o que Ele tem para nos dizer. É preciso que a gente invista um tempo em leitura da palavra, que também não é uma coisa fácil. Reconheço isso. Tá? As traduções que nós temos da Bíblia hoje, tá? Elas são bem fiéis ao original. Isso se confirma cada vez mais através da crítica literária. Não vou entrar nessa questão técnica, tem pastores aí que fazem isso de forma muito melhor do que eu, mas procure o que é crítica literária na Bíblia e você vai ver que os textos que a gente tem hoje são muito fiéis aos textos que se tinha há 2000 anos atrás. Tá? Então a Bíblia que nós temos hoje é realmente a Bíblia que os primeiros cristãos tinham lá atrás. Quando eu digo tradução, é que a igreja brasileira ela tem um grande apreço por aquela linguagem feita por João Ferreira de Almeida, lá há 200 anos atrás. Então era muito comum dizer que o sol em seu ocaso, seria muito mais fácil dizer na hora do pôr do sol. Tá? Que os fudibúndilos do rio, que são pedras redondas de fundo de rio, isso são fudibúndilos, tá? Então, Deus e as suas catadupas são grandes cachoeiras, grandes volumes de água. Seria muito mais fácil traduzir assim. Mas você pode optar por traduções da Bíblia que sejam mais fáceis para você entender. São muito fiéis. Nova tradução da linguagem de hoje. Eu mesmo, no início da minha conversão, lá no início dos anos 90, eu tinha um pouco de preconceito dessas linguagens, mas à medida que a gente vai ficando mais maduro na fé, que a gente vai ficando um pouquinho mais estudioso, a gente entende que essas traduções estão corretas, elas fazem jus à Bíblia de 2000 anos atrás. Então eu escolho uma tradução um pouco mais simples, um pouco mais fácil de entender, ou compre um dicionário, isso já vai te ajudar muito. Mas invista tempo na manutenção da sua alma. Invista tempo. Frequência à igreja, por que é importante? Não existe nada mais duro na face da terra do que o coração humano. Alguns dizem que é o diamante. E
material natural, eu até concordo com isso. Mas, não. A substância mais dura que existe na face da Terra é o coração humano. Porque o diamante, depois de lapidado, ele não volta mais a ser aquilo que ele era antes, bruto. Ele fica para sempre daquele jeito. Mas o coração humano não. O coração humano você lapida, você corta, você decupa, você tira os pedaços, e se você não der manutenção, ele volta a ser o que ele era. Então, o coração humano, além de duro, ele é resiliente, ele volta a ser o que ele era. E um coração só pode ser lapidado por outro coração. Ah, mas na igreja tá cheio de gente, cheio de defeito. Fica tranquilo, sempre cabe mais um. Tem lugar para todos nós que temos defeitos na igreja. Porque se somos seres humanos, temos defeitos. Ah, mas tem muito hipócrita na igreja. Fica tranquilo, sempre tem lugar para mais um. Não vai ser justamente eu e você que vamos ficar de fora dos hipócritas da igreja. Todos nós temos problemas, temos dificuldades. E nós seremos lapidados, nós seremos moldados uns pelo coração dos outros. Nós seremos moldados e lapidados na convivência com o outro ser humano. E isso requer tempo. Lembra que eu comecei o vídeo falando da lavagem do carro? Que eu e meu filho, a gente não é lavador de carro. Então por isso a gente se quebrou um pouco para fazer a lavagem do carro. Eu fiquei com uma dor no corpo danada. Porque além de tudo eu continuo já há muitos anos acima do meu peso ideal. Tá? E ando muito sedentário. Então o meu físico não está dos melhores. Como a maioria de vocês. Eu acho. Né? Então, muito tempo agachado, senta, levanta, abaixa. Eu fiquei com dor no corpo, meu corpo ficou doído. E é assim quando a gente não está acostumado a fazer alguma coisa. Quando você não está acostumado a orar, quando você não está acostumado a ler a Bíblia, quando você não está acostumado a frequentar uma igreja, a submeter o seu coração a outras pessoas, vai doer, vai dar dor no corpo, vai dar dor espiritual, você vai lutar contra, você vai achar desconfortável, mas é isso que Deus vai usar para mudar a sua vida. Então, eu quero convidar você a fazer a manutenção da sua alma, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, ainda que dê dor no seu corpo. Isso vai resultar depois em coisas fantásticas. Assiste o vídeo de ontem, tá? Que eu comecei falando da manutenção do carro. Na lavagem do carro, que é o vídeo de hoje, meu carro ficou limpinho, meu carro ficou cheiroso, gostoso de entrar dentro do carro. Tá bacana, sabe? Da mesma maneira, à medida que você for fazendo a manutenção da sua alma, a sua vida vai ficando mais simples. Você vai passar a entender melhor as coisas que acontecem com você e à sua volta. A intimidade com Deus vai levar você a um nível de compreensão mais alto a respeito da sua própria vida e das coisas que acontecem ao seu redor. Vai tornar você, além de tudo, um ser humano melhor. Tá? Gente, esse era o assunto que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá o joinha, curte, compartilha. Daqui a pouquinho esse mesmo vídeo vai estar no YouTube também. Eu vou subir ele no YouTube. Para quem não tem tanta intimidade com o Instagram, assiste lá no canal, compartilha. E deixa aí nos assuntos o que você gostaria de ouvir. Tá? Eu não sei tudo, mas a gente pesquisa, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência. Ora por mim, que eu oro por você. Abração. Beijo no coração, gente.